Eu só preciso respirar. Me entender de novo. Não é culpa sua, amor, eu juro, eu só não sei mais quem eu sou. Ela dizia isso soluçando. O rosto molhado, as mãos trêmulas, a respiração curta como quem estava à beira de um ataque de pânico. E eu, otário, só conseguia abraçar e dizer que tudo ia ficar bem. O nome dela é Melissa. A gente estava junto há quase 2 anos. E quando eu digo junto, não é só no status de relacionamento. Ela morava comigo, dividia meu cachorro, tinha senha do meu streaming e até perfil no meu plano de celular. Eu dizia para todo mundo que ela era minha pessoa. E quando ela me olhou nos olhos, naquele fim de semana nublado de fevereiro, e disse que precisava de um tempo, eu não hesitei. Fiz o que qualquer pessoa que ama de verdade faria, respeitei. Dei espaço. Segurei minha ansiedade. Passei 3 dias sem mandar mensagem, mesmo querendo saber se ela tinha comido, se estava bem, se precisava de alguma coisa. Eu acreditei. Acreditei mesmo que era sobre ela, não sobre mim. Que talvez ela estivesse passando por uma crise existencial. Ela sempre teve esse lado mais sensível, mais caótico. A Melissa sentia o mundo com intensidade. Chorava com comercial de carro, se emocionava com letra de música, acreditava em mapa astral como quem acredita em gravidade. E eu? Eu era o pé no chão. O racional. O que dizia calma, respira, vamos conversar. O que segurava a onda quando ela queria sumir. Até que, 4 dias depois do preciso respirar, ela postou uma foto em Cancún. De biquíni, rindo, com um copo de drink na mão e legenda, primeira respiração em meses. Eu congelei. Fiquei encarando a tela do celular como se fosse uma pegadinha. Como assim Cancún? Com que dinheiro? E mais importante, com quem? A foto seguinte respondeu. Um carrossel de momentos zen na praia. E ali, no fundo de uma das fotos, refletido no espelho de um restaurante, ele. O cara que ela dizia que era só amigo. Nate. Publicitário, crossfiteiro, desses que chamam todo mundo de bru e tiram foto de tatuagem com legenda tipo minha armadura. Eu sempre achei que tinha alguma coisa ali, mas ela me jurava de pés juntos. Amor, você tá viajando. O Nate é tipo meu irmão. A gente cresceu junto. Ele me vê de moletom e olheira. Você acha mesmo que teria algo? E eu? Eu engolia seco. Me sentia mal só por duvidar. Lembro de uma vez, quando estávamos no mercado, e o Nate mandou mensagem dizendo que estava passando perto e perguntou se podia passar lá em casa para deixar um presente do aniversário dela que tinha esquecido. Ela ficou toda animada, disse claro, vem sim, e correu para casa antes de mim para arrumar as coisas. Cheguei e os dois estavam rindo no sofá. A Melissa com o cabelo preso de qualquer jeito, o Nate abrindo uma cerveja. Tudo muito casual. Casual demais. Depois que ele foi embora, eu comentei meio brincando. Você ficou felizão quando ele disse que ia vir, hein? E ela, já com cara fechada. Você sempre com essas insinuações. Ele é só meu amigo. Deixa disso, Rafael. E assim era sempre. Eu tentando equilibrar o instinto com a razão, e ela me fazendo sentir culpado por ter instinto. Mas ver a foto deles em Cancún foi o tapa na cara que eu não esperava. Não pela viagem em si, mas pela naturalidade. Pela forma como ela mascarou aquilo como autocuidado. Como se dar um tempo no relacionamento significasse pegar um voo para outro país com um cara que era como irmão. A pior parte? Ela nem tentou esconder. Só me bloqueou dos stories. Sim. Descobri porque um amigo meu, o Vinícius, ainda via tudo. Ele me mandou o print e escreveu. Mano, isso tá estranho. Achei que vocês estavam resolvendo as coisas. Ela tá com o Nate em Cancún. Olha esse print. E lá estava. Um story dela filmando a paisagem da praia. Voz dele ao fundo. Filma aqui também, tá top demais. Eu não soube como reagir. Não chorei. Não gritei. Só congelei.
A única coisa que consegui fazer foi abrir o WhatsApp e digitar: "Você foi para Cancún com o Nate?" Ela respondeu 3 horas depois: "Rafa, não é o que parece. Eu precisava desse tempo. Cancún era uma oportunidade que surgiu do nada. Ele ia sozinho e me chamou. Fui para pensar na vida. Eu juro que não é o que você tá imaginando. Claro. Cancún como retiro espiritual. Com o Nate, o irmão de alma. Nada a ver, né?" Não respondi. Apaguei a conversa. Liguei pro Vinícius e falei: "Acho que acabou." E ele, com a sensibilidade que só um brother verdadeiro tem, respondeu: "Não acho. Tenho certeza. Antes de Cancún, antes do preciso respirar, antes da avalanche de prints e da ressaca emocional que me deixaria sem chão por semanas, a Melissa era meu porto seguro. Ou, pelo menos, era isso que eu acreditava. Conheci a Melissa num barzinho em Winter Park, numa noite aleatória de quinta-feira. Eu tinha saído com um amigo para comemorar uma entrega de projeto no trabalho e ela estava com 2 amigas comemorando o aniversário de uma delas. Esbarrei nela no corredor do banheiro, literalmente, e, depois de um pedido de desculpas e uma piada sobre drinks derramados, acabamos passando o resto da noite juntos. Ela era elétrica, falava com as mãos, fazia piadas no meio das frases e tinha esse olhar de quem tá sempre planejando algo. Eu, com meu jeito mais quieto, meio analítico, acabei fisgado. Em uma semana, a gente já estava trocando áudios longos, playlists no Spotify e testando receitas de mac and cheese em casa. O Nate entrou na história logo depois. Segundo ela, eram amigos de infância. Cresceram na mesma rua, jogaram no mesmo time de vôlei misto do colégio, passaram madrugadas estudando juntos. O Nate, segundo ela, tinha um coração enorme, mas era cabeça de vento. A primeira vez que o vi pessoalmente foi num churrasco que a Melissa organizou na casa de uma amiga. Ele chegou com aquele estilo de modelo da Old Navy, regata branca justa demais, boné pra trás, tênis branco brilhando e uma tatuagem no antebraço que dizia Live Loud em cursiva. Ele veio falar comigo direto. "E aí, mano? Finalmente vou conhecer o famoso Rafa. A Mel fala de você o tempo todo." Eu sorri, apertei a mão dele, mas algo me travou. Sabe aquela sensação de que a pessoa já te conhece demais, mesmo sem nunca ter te visto? Foi isso. O cara já sabia demais de mim, do meu trabalho, do que eu gostava de fazer. Tipo, briefing de namorado. Depois, perguntei pra ela: "Vocês conversam tanto assim?" E ela riu. "Ai, amor, é o Nate. Ele sempre pergunta da minha vida. Eu conto tudo. Relaxa." E eu, relaxei. Porque na época, ela me fazia acreditar que tudo estava no controle. Só que, aos poucos, o Nate começou a aparecer demais. Era almoço com ele, porque ele estava mal com a ex. Era passeio no parque, porque ele precisava espairecer. Era mensagem de madrugada com "Você viu o que o Nate postou? Ele tá um caos." E sempre que eu mostrava desconforto, vinha a resposta padrão: "Rafa, ele é meu amigo de anos. Você vai mesmo surtar por isso?" E aí eu virava o cara inseguro. O ciumento. O problema. Comecei a guardar os momentos em que ela fazia isso. Pequenas coisas que, isoladas, podiam parecer bobas, mas juntas, formavam um padrão. Tipo o dia em que eu vi uma notificação dele no celular dela enquanto ela tomava banho: "Você e esse seu biquíni vão matar alguém." Ela respondeu com idiota cara sorrindo com lágrimas de alegria. Quando perguntei sobre aquilo, ela disse que era o jeito dele de brincar. Ou o dia em que ela disse que ia para casa da mãe e eu vi, por acaso, uma foto no Instagram de uma galera num bar, com o Nate sentado do lado dela. Perguntei: "Ué, você não tava com sua mãe?" Ela respondeu: "Eu fui." Depois ela dormiu, e eu fui encontrar o pessoal. "Não posso sair mais agora?" E de novo: "Você tá sufocando." E de novo: "Você precisa confiar." E de novo: "Tá sendo paranoico, amor."
A gota d'água antes de Cancún foi um final de semana em que eu queria fazer uma pequena viagem para a gente se reconectar. Eu sugeri Savannah. Um Airbnb fofo, com lareira, perto de um vinhedo. Fiz tudo. Planejei, reservei, até comprei vinho. E ela disse que não podia. Que precisava ficar só. Que estava confusa. Fiquei frustrado, mas respeitei. No sábado, o Nate postou uma foto na praia. E tinha uma sombrinha laranja no fundo, exatamente como a da Melissa, que eu reconheci porque ela tinha postado uma selfie no Close Friends com a mesma sombra laranja atrás. Ela não sabia que um amigo meu também estava no Close Friends. E me mandou a print. Bru, tá estranho isso aqui. Ela não estava em casa sozinha? Foi quando comecei a juntar tudo. Não em pasta no Drive, ainda. Mas na minha cabeça. Cada detalhe que antes eu forçava para não ver, agora gritava. A Melissa não precisava respirar. Ela precisava de liberdade para fazer o que queria, sem culpa. E usar um discurso emocional era a forma mais fácil de sair como uma coitada da história. Então veio Cancún. E ali tudo desmoronou de vez. O mais doído? Ela usou todo o discurso de saúde mental, de crise interna, para maquiar o fato de que já estava emocionalmente com outro cara. Talvez fisicamente também. Quem sabe? Porque se eu, com quem ela dormia toda noite, não percebi, imagina o que mais passou despercebido. A sensação de ser enganado não foi só pela traição em si. Foi pela forma como ela me tratou como alguém frágil demais para aguentar a verdade. Como se fosse melhor me manter em dúvida do que me encarar e dizer, acabou. E aí, ironicamente, eu que era o racional, me vi perdido no meio do emocional dela. A diferença é que agora, eu não ia mais fingir que não estava vendo. No dia em que ela voltou de Cancún, eu não disse nada. Esperei. Ela entrou em casa com aquele ar leve, como se tivesse voltado de um retiro espiritual e estivesse pronta para me contar tudo. Trouxe até um chaveiro de presente. Um chaveiro. De Cancún. Com um mini cacto colorido e a frase Viva la vida. Trouxe uma lembrancinha para você, ela disse, sorrindo, como se tudo estivesse bem. Eu fiquei ali, parado, olhando para ela com uma calma que assustava até a mim mesmo. Não peguei o chaveiro. Não sorri. Só disse. Podemos conversar? Ela travou. Claro. O que houve? Quero que você me diga, com quem você foi para Cancún. A Melissa nem hesitou. Era como se tivesse ensaiado aquilo. Com algumas amigas. E o Nate apareceu depois. A viagem era dele. Eu só fui de última hora, Rafa. Eu precisava espairecer. A gente só se encontrou lá. E dividiram o quarto? Ela franziu a testa, ofendida, como se minha pergunta fosse uma afronta ao bom senso. Claro que não. Você acha mesmo que eu dividiria quarto com um amigo, sendo comprometida? Sim. Eu achava. Porque eu já tinha os prints. E foi aí que joguei a primeira carta na mesa. Você esqueceu que bloqueou meus stories, mas o Vinícius ainda te segue. O sangue dela sumiu do rosto. Ela ficou branca. Pálida. O quê? Ele me mandou tudo, Melissa. Todos os stories. Vocês deitados na mesma espreguiçadeira. Ele filmando você na piscina. Vocês brindando no quarto. Juntos. Ela sentou no sofá como se as pernas tivessem desistido do corpo. Não foi assim que você tá pensando. Então me explica. Porque até agora, o que eu vejo é que você chorou dizendo que precisava respirar, e foi respirar no colo do cara que você sempre disse que era só amigo. Silêncio. Ela tentou mudar o tom. Ficar calma. Explicativa. Rafa, escuta, o que aconteceu lá foi confuso. Eu tava num momento frágil. Eu nem sei o que eu sinto pelo Nate. Foi tudo muito rápido, eu precisava entender minha cabeça. E a melhor forma de fazer isso era indo para Cancún com ele? Eu precisava sair do nosso ciclo. De tudo isso.
Você tava me sufocando. Aquela foi a primeira vez que ela me chamou de sufocante. Eu ri. Um riso curto, seco. Engraçado. Você sempre dizia que se sentia segura comigo. Que eu era o porto seguro. E agora, de repente, eu sou o problema? Ela levantou, nervosa. Você sempre teve esse jeito passivo-agressivo. Sempre achando que sabe de tudo. Sempre racional demais. Você nunca me deu espaço para sentir. Eu te dei espaço. Você pediu uma pausa, eu respeitei. Você sumiu, eu não corri atrás. E você aproveitou isso para sair com outro cara. Isso não é sobre sentir, Melissa. Isso é traição emocional. No mínimo. Ela começou a chorar. Mas agora, diferente da primeira vez, não me comoveu. Ela chorava por ela mesma. Pelo desconforto. Pela culpa que agora não conseguia mais empurrar. Eu sou uma péssima pessoa, disse ela, entre soluços. Não, você não é. Mas foi covarde. E mentirosa. E pior, tentou me fazer de maluco. Ela não respondeu. Ficou ali, encolhida no sofá, e eu só consegui pensar, por que eu não vi isso antes? Saí de casa e fui direto para a casa do Vinícius. Ele já estava me esperando com cerveja na mão. Você falou? Falei. Ela tentou inverter tudo. Mas não dá mais. Ele assentiu, sério. Cara, tem mais coisa. Como assim? Ele puxou o celular, abriu o Instagram e mostrou um story antigo do Nate, salvo nos destaques, de 3 meses atrás. Uma festa. Música alta, gente dançando, e num canto, num frame rápido, a Melissa sentada no colo dele. Isso é antigo, ele disse. Antes de Cancún. Antes do preciso respirar. Pausei. Dei zoom. Era ela. Ou seja, Cancún não foi o começo. Foi o ápice. A ponta do iceberg. Comecei a buscar mais. Voltei em mensagens antigas. Revi momentos que antes eu tinha deixado passar. Encontrei áudios onde ela falava coisas como: às vezes sinto que minha conexão com o Nate é mais espiritual, sabe? É estranho, mas acho que ele me entende num nível que ninguém entende. Na época, achei bonito ela valorizar amizades profundas. Agora? Agora soava como prenúncio de traição. Falei com a Beatriz, uma amiga em comum. Sem dar muitos detalhes, só perguntei: a Mel comentou algo sobre o Nate ultimamente? A resposta dela foi direta. Rafa, eu gosto muito de vocês dois. Mas ela sempre teve uma zona cinzenta com ele. Nunca soube separar. E quando você entrou na vida dela, ela devia ter feito essa escolha. Mas nunca fez. Você acha que ela já estava com ele? Beatriz hesitou. Não sei se fisicamente. Mas emocionalmente, com certeza. Depois disso, fiz o que qualquer homem emocionalmente arrombado faria, criei uma pasta. Melissa, respiração profunda. Dentro, separei os prints, os áudios, os stories, tudo. Não por vingança. Mas para mim mesmo. Para quando a saudade batesse, eu lembrar de quem ela escolheu ser. Porque a verdade é que a Melissa não foi embora por falta de amor. Ela foi embora porque queria viver outra coisa, mas não teve coragem de terminar. Preferiu sair como a vítima em crise. A que precisava de um espaço. A que chorava dizendo que estava perdida. Mas ela não estava perdida. Ela só não queria ser vista como vilã. E o Nate? Ah, o Nate postou uma foto dos dois na semana seguinte. No mesmo restaurante do primeiro story em Cancún. Dessa vez, ela aparecia de frente, rindo. A legenda dele? O tempo traz o que é de verdade. Recebi a imagem por 3 pessoas diferentes. Todas indignadas. Todas dizendo a mesma coisa. Esse cara é um lixo. Mas ali, eu já tinha parado de sentir raiva. O que eu senti agora era outra coisa, libertação.
E a Melissa? Me mandou uma mensagem uma semana depois. Rafa, eu não espero que você me perdoe. Só queria que você soubesse que eu nunca planejei isso. Eu me perdi no processo. Você foi o melhor que eu tive, e eu estraguei tudo. Demorei 2 dias para responder. E só escrevi. Respira à vontade, Mel. Só me tira da sua respiração. Bloqueei logo depois. A verdadeira vingança não foi o que eu fiz. Foi o que ela mesma fez com a imagem dela. Porque depois que a Melissa me mandou aquela última mensagem, eu me perdi no processo, eu entendi que ela não queria pedir desculpas. Queria alívio. E eu? Eu não estava mais aqui para oferecer isso. A partir dali, parei de responder. De espiar o perfil dela. De revisar conversas antigas. Comecei a reconstruir minha rotina sem o nome dela em cada canto. E foi aí que as coisas começaram a virar, de um jeito que eu não precisei forçar. Primeiro veio a mensagem da Beatriz. Rafa, você viu o post da Melissa? Não. Eu tinha bloqueado. Ela mandou o print. Era um textão no Instagram. Aqueles que começam com "isso é um desabafo, então se não for para somar, pode passar". A legenda falava sobre errar tentando acertar, sobre pressões de um relacionamento que sufocava, e o clássico, ninguém sabe o que se passa dentro de 4 paredes. Mas o comentário que viralizou não era dela. Era da própria irmã da Melissa, que até então sempre ficou neutra. Engraçado como você sempre foi boa para contar só a metade que te favorece. Um dia você vai ter que encarar o resto. Bum! Ali. Em público. Sem meias palavras. Minutos depois, outro comentário, dessa vez da Geis, a amiga que organizou o churrasco onde conheci o Nate. Se libertar não é sinônimo de mentir. Não usa esse discurso para romantizar o que foi pura covardia. A sessão de comentários virou uma batalha. Alguns defendendo, outros criticando. E pela primeira vez, a Melissa ficou exposta. E eu? Eu não fiz nada. Só assisti. Mas o golpe final veio numa forma inesperada. A Lindsay, uma colega de trabalho dela que sempre foi super discreta, me mandou mensagem no LinkedIn. Isso mesmo. No LinkedIn. Oi, Rafael. Espero que esteja bem. Não quero me meter, mas como trabalho com a Melissa, achei que você devia saber. Ela tá dizendo por aí que você era possessivo. Que você não deixava ela sair, que controlava redes sociais, essas coisas. E, sinceramente, quem conviveu com vocês sabe que isso é mentira. Achei errado e quis te avisar. Eu li aquela mensagem e senti o velho calor subir. De raiva, sim. Mas também de decepção. Como alguém que usou todo o discurso de amor, respeito e liberdade, podia agora estar tentando me pintar como controlador? Respondi com calma. Obrigado por me avisar. Já sei quem ela é. E já não preciso provar mais nada. E era verdade. Mas naquele momento, percebi que ela ainda queria controle. Mesmo depois de tudo. Ela queria controlar a narrativa. Apagar os rastros. Reescrever a história como se eu tivesse sufocado tanto que ela precisou fugir. Então decidi agir. Pela última vez. Postei no meu Medium, o mesmo onde escrevi o primeiro texto, uma nova crônica. Sem nomes. Sem indiretas. Só fatos. Título: sobre quem diz que precisava respirar, mas já estava com o tanque cheio. Falei sobre amor e responsabilidade. Sobre como liberdade sem verdade é só egoísmo enfeitado. Sobre como o silêncio de quem trai é mais violento do que a gritaria de quem é traído. A crônica viralizou de novo. Mais de 10.000 leituras em 3 dias. Compartilhamentos em grupos de WhatsApp. Comentários de desconhecidos dizendo: essa história é minha também. E, no 4º dia, a cereja do bolo, o próprio Nate me mandou mensagem. Sim. O Nate. Fala, cara. Não quero treta, nem confusão.
Só vim dizer que eu não sabia que vocês ainda estavam juntos quando ela viajou comigo. Ela me disse que tinham terminado. Só depois que vi as mensagens dela contigo que percebi a mentira. Eu ri. Sozinho. Respondi. Tá tudo certo. Se quiser saber como ela mente, é só esperar. Ele ficou online por um tempo. Depois respondeu. Acho que já comecei a ver. E eu sabia o que isso queria dizer. Porque a Melissa não mudou. Só trocou o cenário. E como toda narrativa que se sustenta em meias verdades, a dela também estava prestes a ruir. Com ou sem Cancún. A vingança não foi me vingar. Foi assistir ela se enrolar na própria trama. Sozinha. No fim, não foi o Nate. Nem Cancún. Nem o chaveiro idiota com cacto colorido. Foi o desrespeito. O desrespeito em me tratar como alguém frágil demais para aguentar a verdade. O desrespeito em me pintar como sufocante só porque eu exigia clareza. O desrespeito em me usar como ponto de apoio enquanto ela já pisava em outro chão. O que mais me revoltou, e depois me libertou, foi perceber que ela nunca foi sincera. Nem quando chorava dizendo que me amava, nem quando dizia que precisava respirar. Porque quem realmente ama, não usa outra pessoa como plano de fuga. A Melissa não foi uma vilã de novela. Não gritou, não traiu escancaradamente no meio da rua. Ela fez tudo sutilmente. Com calma. Com um discurso bonito. Se escondendo atrás de palavras como liberdade, espaço, reconexão. E foi por isso que doeu tanto. Porque pareceu genuíno. Mas a verdade é que ela não precisava de espaço. Precisava de palco. E a viagem com o Nate foi só o clímax do roteiro que ela já tinha escrito antes mesmo de dizer que estava confusa. Cancún foi só a concretização de algo que, emocionalmente, ela já vivia há muito tempo. Hoje, meses depois, eu olho para tudo com uma clareza quase cruel. Ela seguiu. Posta menos. Vive tentando manter a imagem de alma livre e coração rebelde. O Nate sumiu do feed dela. Talvez tenha percebido, tarde demais, que não era o escolhido, só o escape. E eu? Eu voltei a respirar. De verdade. Sem precisar fugir. Sem precisar mentir. Sem usar ninguém como trampolim emocional. Voltei a viajar, para a savana, inclusive, como tinha planejado antes. Sozinho. Sem drama, sem desculpas, sem falsas pausas. Sentei num deck de madeira com uma taça de vinho e pensei, era isso que eu queria com ela. Mas, sinceramente, ficou melhor assim. Porque aprendi uma coisa, o amor verdadeiro não sufoca. Mas também não mente. Não esconde. Não inventa confusão como desculpa para falta de coragem. A Melissa pode ter achado que fugiu de um relacionamento sufocante. Mas, no fim, ela só não conseguiu encarar um relacionamento verdadeiro. E eu? Eu só queria alguém que soubesse respirar ao meu lado, sem precisar fugir do país para isso.